E aí, pessoal, vamos então aqui à videoaula do romance de estreia da Júlia Lopes de Almeida, Memórias de Marta. E detalhe, esse romance não saiu primeira vez na versão livre, ele saiu primeiramente no formato de folhetins, e exatamente no jornal Tribuna Liberal, entre dezembro de 1888 e janeiro de 1889. E ele só vai sair em livro 10 anos depois, em 1899. E entre a versão folhetim, que vocês estão vendo, e a versão livro, algumas coisas mudaram, mas nada que interfira, assim, digamos, no enredo, tá? Bom, são 12 capítulos, então é um romance curto, e nós temos aqui uma narradora em primeira pessoa, e como está no título, a gente sabe, é a Marta, é uma narradora adulta que vai acabar recordando o que foi a infância, a juventude, a sua vida adulta, né? Mas principalmente infância, com aquele olhar hoje de uma adulta que sabe depreender o que aconteceu. Então a gente tem uma narradora em primeira pessoa, que é a Marta, e ela começa dizendo que pouco se lembra da casa onde ela nasceu, onde ela morou até os seus 5 anos, mas que a memória dela guarda aqueles flashes, né? Um momento importante, porque ela se lembra do pai morto na cama. A alcova onde estava um homem morto. Era meu pai. Tive medo. Minha mãe obrigou-me a beijá-lo. E ela se lembra também que veio ali um homem muito brabo, esse homem pedindo, né, para que a mãe da Marta, que também se chama Marta, né, a Marta mãe, enfim, suma com os pertences da família daquela casa. Ou seja, possivelmente estão sendo expulsos por falta de pagamento, né, enfim, já que o pai, que agora está morto, era aquele quem trazia a estabilidade financeira, tá? E o que a Marta lembra do pai? A meio? Talvez, mas não me lembro. A convivência era pouca ou nenhuma. E por que era pouca ou nenhuma? Porque o pai passava viajando por causa do trabalho, fazendo os negócios, e a Marta ali sempre agarrada à mãe, sempre agarrada a uma criada. Então a Marta diz que não consegue acompanhar bem, né, se lembrar bem o momento de transição, porque eles tinham uma vida boa, só que depois da morte do pai, a gente vê, né, estão sendo expulsos basicamente e acabam morando onde? Num cortiço em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Então passam a morar no cortiço a Marta mãe e a filha Marta, só as duas sem a criada, porque não tem mais como bancar uma criada. E a mãe da Marta, né, que também se chama Marta, agora no cortiço ela fica passando roupa, digamos, passar roupa para fora, né, para sustentar a filha. E a Marta está tentando se entender ali no cortiço com a vizinhança, mas quais são os problemas? Ó, o que ela diz? Chamavam-me lesma, mole, palerma, então todo mundo rindo ali da Marta, achavam ela desengonçada, tímida. E a Marta também, ela começa a achar muito estranho onde é que elas estão morando agora, né? Porque é um cortiço em São Cristóvão, muita gente, muito barulho, muitas confusões. E claro que aqui já vai lembrar um pouco quem já leu O Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, O Cortiço do Aloysio Azevedo, ou seja, pequenas habitações, mas um mundo coletivo. Só que detalhe, né? Esse Memórias de Marta é antes dos dois, antes inclusive do Cortiço, porque ele saiu em folhetins de 88 a 89 e o Cortiço só veio em 1890. O Quarto Despejo é em 1960. Bom, e aí a mãe de Marta ali, né? A mãe da Marta tá sempre de olho na filha, porque sabe que a filha não foi criada no cortiço, não é esperta, né? Enfim, tem que ficar de olho. Bom, e aí, claro que a mãe da Marta às vezes tem que sair para levar o trabalho para fora, né? Enfim, porque ela pega a roupa de clientes de fora e tem que levar a Marta junto. Mas às vezes deixava a Marta com uma vizinha que ela chama apenas de Ilhoa. Uma Ilhoa bruta que batia nos filhos e injuriava o marido. E aí a Marta começa a se lembrar de uma cena, né? Quando ela ficou na casa da Ilhoa, uma das filhas dela, a mais velha, que era a Carolina, tá? Ela é uma menina muito boa e a Marta gosta da Carolina porque essa Carolina protege a Marta dali do cortiço. E um dia a Carolina viu que a Marta tinha só 7 anos e a Marta tá com fome. E o que faz a Carolina? Oferece comida. Só que aí chega a mãe da Carolina, essa Ilhoa, fica irritada porque a filha Carolina mexeu na comida e ó, violência, dá vários socos na Carolina, derruba a filha. E a Marta fica apavorada com isso, conta para a mãe, né, o que aconteceu, e aí a mãe da Marta promete não deixar mais a filha ali com a Ilhoa. E aí agora
se a Marta, a mãe, sair para levar as roupas de encomenda, enfim, passadas, né, a Marta, a filha, ia junto. Bom, e agora tem uma cena que é legal de livro de memórias, porque um dia as duas, Marta, a mãe e Marta, a filha, estão na rua e passa uma mulher muito bem vestida. E aí a mãe da Marta se esconde dessa mulher. Só que a Marta, criança na época, não entende bem porque a mãe se escondeu daquela mulher. E a mãe meio que desconversa, não, era uma amiga. Ou seja, claramente aqui a vergonha da mãe, a Marta mãe, andar mal vestida, de ser moradora de cortiço. Só que o detalhe é que a Marta, da época criança, não entendia isso, só que depois, com a maturidade, a Marta passa a entender. A resposta tive-a anos depois, do tempo, da idade, do destino e dos desenganos. Ou seja, a mãe, na verdade, não queria, né, que a amiga visse ela na rua, pela barreira social que dividia as duas. E detalhe, isso é um recurso muito usado pela narradora Marta, tá? Algo que aconteceu na infância. Às vezes ela não sabe definir bem o que é, só, né, pela questão da imaturidade, mas que agora ela adulta consegue entender bem melhor. E detalhe, esse recurso foi muito bem usado pelo narrador do romance O Ateneu do Raul Pompeia, né, o narrador Sérgio. E o Ateneu é de 1888, é um pouquinho antes aqui, né, meses antes desse livro. Bom, aí a Marta e a mãe chegam até a casa de uma cliente, e detalhe, uma das filhas da dona da casa, né, que é a Lucinda, começa a conversar com a Marta. Só que essa Lucinda já tocava piano, falava de passeios, de festas, ou seja, é uma filha que tem dinheiro para, enfim, ter algumas coisas ali na vida, né? Só que a Lucinda leva a Marta, a filha, né, a Marta, a filha, até um grande espelho. E qual é a ideia? O que diz a Marta? Como me achei triste e feia ao lado daquela menina da minha idade que era Lucinda. Ou seja, Lucinda linda, Marta feia. E aqui um detalhe importante, muitas vezes a Marta vai dizer que se acha feia. Guardem bem essa palavra, ela se acha feia. E agora ela e a Lucinda ali na frente do espelho, e a Marta apequenada, humilhada, enfim, não compreendia bem essa diferença social, né, quando era pequena, porque alguns têm umas coisas a mais e eu não tenho. E detalhe, a Marta ganha um vestido da Lucinda. E a Marta fica toda boba, experimenta ali, só que a Lucinda começa a rir, começa a zombar. E aí, claro que a Marta pensa até em arrancar o vestido, né, mas ela ganhou um vestido. Bom, e aí no outro dia a Marta e a filha vão de novo na casa dessa cliente, tá, para pegar mais roupas, né, para passar. Só que aí perguntam se a Marta já estava estudando. Só que a Marta mãe diz não. E aí perguntam, mas por que não a mete na escola? Ela já tem idade de aprender. Só que aí a mãe diz que vai, mas enfim, né? Antes não podia, não tinha roupa, mas agora que ela ganhou um vestido, ela tem roupa decente para ir para a escola, então agora ela vai. O que diz a Marta? Voltei nesse dia mais alegre, porque ia estudar, estava de vestido novo, mas para onde? Para a nossa tristonha alcova da estalagem de São Cristóvão. Volta um pouquinho mais alegre para o cortiço, tá? Bom, e agora a gente vai saber mais de algumas crianças moradoras ali do cortiço, que são os filhos dessa Ilhoa, a Carolina, o Maneco e a Rita. Esses aqui são filhos, então, da Ilhoa. Só que detalhe, esse Maneco só tem 8 anos e ele já está fumando. O que ele faz? Ele pega as pontas dos cigarros no chão e também está sempre fedendo a cachaça. Reparem, um menino de 8 anos que está sempre bêbado e fumando. A Rita tinha 5 anos só e já está falando muito palavrão, tá? E a gente sabe, a Carolina é aquela que é a mais velha, que está ajudando nos afazeres domésticos ali da casa, mas está sempre apanhando. Também às vezes vinha, né, o menino Lucas ali, que é muito sujo, que está sempre mentindo. Então, aqui parece algo bem próximo do que conta, né, a Carolina Maria de Jesus no Quarto Espejo, onde ela conta, né, o dia a dia da favela do Canindé. E, de novo, também se aproxima do livro Cortiço, do Aloysio Azevedo, tá? Bom, e agora a Marta tá com roupa nova, ela tá feliz, certo? Bom, dias depois entrei para a escola pública da minha freguesia. Então a Marta tá toda orgulhosa porque ela tá indo para a escola, isso é importante no livro. Ela tá de vestido vermelho, o vestido que ela ganhou, e é uma escola só para meninas. Só que ela entra na escola e, de novo, se sente isolada, se sente triste, mas vai se acostumando à rotina escolar, né? E começa a ter uma amizade que é exatamente a Matilde.
Bom, essa Matilde aí, ela tinha 12 anos, tá? E estava mais adiantada, obviamente. Só que essa Matilde tem o costume de quê? De roubar pequenas coisas. Até que um dia descobrem, ela vai de castigo por causa desses roubos aí. Foi de castigo para o canto da sala Matilde, em pé, exposta a todas as vistas. Ou seja, os castigos da época, né? E aí a Marta acaba não falando mais com a Matilde depois disso. Só que depois essa Matilde começou a se sentir isolada, rejeitada, aí fica agressiva até que ela vai ser expulsa da escola. E qual é o pensamento da Marta anos depois, quando ela está escrevendo o livro de memórias, né, digamos assim? Ela não chorou pela expulsão da Matilde na época que tinha ajudado muito ela. Ó, e agora, no fim de 30 e tantos anos, sinto na minha consciência como uma grande nódoa imperecível. Ou seja, como o livro é basicamente de memórias da Marta aqui, então é costume, né, a Marta lembrar de cenas do passado e comentar essas cenas agora no presente, fazer, digamos, um balanço da vida dela, né? O que mostra também o quanto é importante a maturidade para trabalhar temas, né, dos quais a gente não conhece na época. Bom, e aí a Marta agora tem uma nova amiga, que é a Clara Silvestre. Reparem, a minha nova amiga, a Clara Silvestre, não me ensinava as lições, mas era alegre, bonita e forte. E a Marta começa a ir bem nos estudos, começa a progredir, e depois de 2 anos vai muito bem nos exames, ou seja, o estudo é a cara da Marta. E tem um detalhe, na época das férias escolares, muitas alunas vão viajar. Só que a Marta sabe que eles não têm dinheiro, ela e a mãe, para viajar agora. Então ia ter que ficar no cortiço, naquele quarto úmido, naquele quarto escuro, né, naquele lugar onde a mãe se mata para trabalhar. E detalhe, nas férias a Marta acaba emagrecendo, ou seja, que seria um período de felicidade, fica um período de tristeza para Marta, porque falta a alegria da escola, e ela agora está ali nas férias no cortiço, irritada, doente, brincando com a Rita e o Maneco, enquanto a Carolina trabalhava. Ou seja, brincando com os filhos da Ilhoa, certo? E a Carolina sempre ali, sofrendo as humilhações da Ilhoa. O pai da Carolina saía cedo, voltava tarde. O Maneco sempre mergulhado no álcool, né, na cachaça. E o pior de tudo, quem fazia o Maneco se embebedar é o seu Joaquim, que era um vendeiro. Ele que ensinou o Maneco a beber. E um dia o Maneco vem muito bêbado, mas muito bêbado mesmo. E claro que a Ilhoa grita com o filho, bate nele. Ó, o Maneco bebia sempre, mas não chegara nunca àquele estado. E agora a mãe, a Ilhoa, tá muito braba com o seu Joaquim, o vendeiro, né? Tanto que ela disse que vai matar o seu Joaquim. Bom, ao expirar das férias, caí gravemente doente, diz a Marta. Então a Marta, enfim, teve difteria, sarampo, e a mãe ali, a Marta, a mãe, sempre ali junto, velando, cuidando, né? E a Marta fica 2 semanas mal, mas depois melhora. E aí a Marta volta para a escola, e agora a Rita, que é a filha da Ilhoa, com quem ela brincava, né, também entra na escola. Ela foi levada pela Marta. E aquele detalhe, né, a cada ano que começa, muitas meninas entram na escola, muitas meninas saem. A Clara Silvestre continuava, mas a Clara agora tem ciúme da Marta com a Rita. E aqui a gente tem uma cena bem legal. A professora começou a mostrar predileção por mim, ajudá-la a tomar a lição das meninas do ABC. Diziam que eu, Marta, tinha muita paciência e muito jeito. Ou seja, a professora, a dona Anitta, que depois aparece como Aninha também, tá? Depois eu quero comentar esse erro ali, né? Ou o diminutivo de Anitta vira Aninha, tá? Mas essa professora Anitta vê na Marta uma espécie de pupila de uma futura professora. Então ela saca que a Marta tem jeito para ser professora. Bom, e a Marta sempre se destacando ali nos estudos, né? Só que, claro, o contraste é que a mãe da Marta queria que a filha ajudasse ela em casa, só que a Marta não tem jeito para trabalhos domésticos. Só que aí a mãe diz, ó, filha, tu tem que se acostumar também, se acostumar com os serviços domésticos, principalmente se eu vier um dia morrer, filha, tu vai ficar sozinha. Ao ouvi-la falar em morte, desatei a chorar e prometi trabalhar. Bom, aí um dia na escola, a Marta ouve uma adjunta da professora, tá? Tipo uma ajudante da professora, dizer que estava feliz por ter um emprego. E isso acaba causando um grande impacto na Marta, tá? Porque a Marta também, pô, pode ser, né, um degrau eu ser adjunta depois virar professora. Nessa noite eu sonhei que eu era mestra, professora, tinha uma casa grande.
ou seja, a ascensão a partir de uma profissão como professor, que a gente sabe que não é bem assim, né? Mas enfim, sair do cortiço, né? É isso que ela está pensando, tá? E então a Marta está pensando seriamente ali agora em ser professora. Eu projetava fazer fortuna a ensinar meninas. E claro que ela pensa em sair do cortiço, sair daquele local úmido, infecto ali que causa doenças. Então a Marta vai evoluindo, fazendo progressos nos estudos, ganhando prêmios, a mãe guardando os prêmios como se fossem relíquias ali. Só no cortiço, né? Lembrando, cortiço o mundo é diferente, né? E aí a Marta um dia vê que a Ilhoa está muito irritada e 2 soldados estão ali da polícia prendendo a Ilhoa porque o Joaquim Vendeiro, aquele que dava cachaça pro filho Maneco, né, o filho da Ilhoa, como é que estava o Joaquim Vendeiro empapado no lenço, o sangue que lhe escorria do nariz? Por quê? A Ilhoa tinha prometido que ia matar ele, né, e foi lá e bateu nele. E o cortiço todo vendo. E por que a Ilhoa bateu no seu Joaquim? Vamos lembrando, né, porque ele, né, na verdade a Ilhoa levou o filho Maneco pro médico. E o médico disse, olha, o teu filho tem uma doença incurável. Era o efeito do vício. Que o deixasse beber à vontade, a morte não tardaria muito. E claro, né, que a Ilhoa fica muito indignada e sabe que a culparia do seu Joaquim o Vendeiro. Por isso que ela foi lá bater nele e agora tá ali com 2 soldados, né? Enfim. E quando ela voltou, então a gente sabe, né? Enfim, voltou do médico com o filho, foi até a venda do seu Joaquim, bater nele, só que os soldados levaram ela para a polícia. Ó, as mãos da Ilhoa cheias de sangue e fios de barba do outro. Bom, e como a Ilhoa tá fora agora, né, a mãe da Marta que tá ali cuidando das filhas, né, da Rita e da Carolina, né, da Ilhoa. E a mãe da Marta nota que as pernas da Carolina estão muito inchadas, estão engrossando, né? E qual é o detalhe? Uma vizinha ali já teve a mesma coisa. E um médico tinha dito que é por causa da umidade ali do cortiço, a umidade. Só no dia seguinte foi que a Ilhoa voltou para perto dos filhos. Bom, o que diz a Marta? O cortiço em que morávamos gozava da fama de ser um dos mais pacatos do bairro. Ou seja, né, o proprietário morava ali também com a família, só que era aquele proprietário que só admite gente séria. Só que na verdade a gente sabe, né, as pessoas ficavam ali pelo preço baixo do aluguel e estão sujeitas ali à promiscuidade. E a Marta sempre evitando o cortiço, ela fica mais tempo no colégio, e quando voltava, ia lá pro quarto dela, que ela chama de quarto melancólico, e cada vez que ela olha pro cortiço, aquela ideia de ouvir palavrões, de brigas, confusões, mais dá vontade de estudar, de ser professor e sair dali. Bom, tem um detalhe, né? O dono do cortiço acaba pintando o cortiço. Ele construiu uns tanques ali, né? Enfim, para as mulheres lavarem a roupa, arruma um pouco o cortiço e não chama de cortiço, ele passa a chamar de avenida, ou seja, ele dá um nome melhor. E qual é o resultado? Isso decidiu-nos a ficar por mais tempo no cortiço, Marta mãe e Marta filha. E agora a Marta, é legal que ela vai narrar alguns casos ali no cortiço envolvendo moradores. Fala que teve uma lavadeira que era gorda, que é a Eulália, e que aos sábados estava sempre bêbada. E claro que os moradores do cortiço começam a zombar dela, aquela coisa, dança aí, e ela respondia jogando pedra, chinelo. Só que um dia essa Eulália foi pedir emprego para a mãe da Marta para lavar roupa. E a mãe da Marta, de bom coração, né, deixou então a Eulália lavar algumas roupas. Enfim, mas diz, por favor, não deixa faltar nada, seja responsável. E a Eulália trabalhando bem certinho ali. O que diz a Marta? Mas entre todos os moradores da avenida do Cortiço distinguiam-se 2 rapazes tiroleses lá da Itália, muito amigos. Então eram muito amigos o Túlio e o Giovanni. O Túlio era um carpinteiro e estava juntando dinheiro para buscar noiva na Itália. E o outro amigo era o Giovanni, que tentou raptar uma menina. Enfim, né, para questão sexual também, só que aí teve escândalo e o amigo dele, o Túlio, ajeitou tudo. Só que alguns dias depois desse tumulto, o que aconteceu? O Giovanni matou o Túlio. Imagina, amigo matando amigo. E teve um morador ali do cortiço que viu o Giovanni fugindo, mas sujo de sangue. E a polícia vem, arromba a porta, encontram o Túlio morto. E o que o Giovanni fez, na verdade, né? Esperou o Túlio dormir, pegou um compasso e cravou no peito do amigo, roubou o dinheiro e fugiu levando a chave da casa. E detalhe, a Marta está se lembrando disso porque foi marcante para ela, porque ela teve que passar
para ir para a escola, né, na frente da casa onde estava o Túlio morto. Então isso ficou muito marcado na memória da Marta, né? Tanto que ela fica com medo de que alguém entrasse no cortiço ali, na casinha dela, na casinha da mãe dela, né? Foi colocando coisas assim para perto da porta. Só que aí o que, que a Marta, mãe, diz para a filha? Filha, não precisa ficar preocupada, né? Aqui não tem o que roubar, tá? E a Marta, mãe, não falava muito do passado, até que um dia ela começou a falar mais. E a Marta, filha, curiosa, tá? E aí, a Marta, mãe, dizendo como é que conheceu o marido, ó. De 3 anos apenas fiquei órfã de mãe. Não tive irmãos, criaram-me sem alegrias. Então, uma infância muito triste também. Daí depois ela foi crescendo, conheceu o pai da Marta, né? Que a gente já sabe que, enfim, morreu, né? Tá morto. Só que aí a Marta diz que ela, enfim, né? Se parece muito com o pai. Só que detalhe, achavam o pai da Marta feio. E se a Marta se parece muito com o pai, a gente entende que a todo momento estão dizendo que ela é feia, né? E enfim, e aí a mãe da Marta, o pai começam a gostar um do outro. Aí o que diz a Marta mãe? Fui pedida, teu avô opôs seu casamento, não podia dar dote e teu pai era pobre. Só que eles casam mesmo assim, vão morar com a sogra, não se dão bem em Minas Gerais, aí tem algumas mortes. E aí a mãe da Marta e o pai da Marta saem de Minas e vêm para o Rio de Janeiro. E o pai da Marta até consegue uns bons negócios, estão vivendo uma vida estável, tem uma casa boa. Só o que diz a mãe da Marta para a filha? Tu nasceste, filha, e ele, o teu pai, projetando arranjar-te um dote, fez-se caixeiro viajante. Foi na última das suas viagens que lhe roubaram o dinheiro dos patrões que ele trazia consigo. Bom, só que qual é o detalhe? Aí começa a desgraça, porque ninguém acreditou no pai da Marta, ele não tem nome, né? No pai da Marta aqui. Acharam que ele não foi roubado, que ele era um ladrão. E aí, para o pai não ir para a prisão, ele acabou se matando, cometendo um suicídio, tá? E aí a Marta, mãe, diz, filha, ele se matou com veneno. E aí a Marta começa a chorar a morte, né? Digamos, né? Do pai. Fica ali se culpando, achando que foi por causa do nascimento dela, que o pai teve que, enfim, procurar mais serviço, fazer um dote, acabou tendo rolo, né? Então a Marta meio que fica se culpando, tá? E detalhe, a firma não acreditou que ele tinha sido roubado. Então, aquela ideia assim de quase que uma fama de ladrão ali, né? E aí a gente entende agora porque a Marta mãe e a filha tiveram que vir morar em Cortiço, porque o pai era a estabilidade financeira. E aí comete suicídio, né? Enfim, aquela coisa toda da empresa, possivelmente não teria mais emprego na empresa também, né? E na cabeça da Marta agora ela quer conseguir esse dinheiro, pagar a empresa onde o pai trabalhava, enfim, né? E já não pensava em outra coisa. Bom, aqui, passagem de tempo, né? Os meses foram correndo. A Marta disse que estudava muito, só que continuava magra, irritada, né? E um dia, uma cena agora muito triste. Por quê? Porque o Maneco, aquele que o médico já tinha dito que a morte não ia demorar, piora e acaba morrendo. Diz Marta, vim então passar um caixão de defunto para a casa da Iroa. E aí a Marta vai até na casa da Iroa, lá vê o Maneco morto. É uma cena triste, claro, né? Porque a gente tem que lembrar que é uma criança que ficou viciada no álcool por causa de um adulto, tá? Bom, aí no outro dia na escola, algo bom acontece para Marta, porque a mestra, a professora Dona Anita, ou Dona Aninha, disse que a Marta foi nomeada tipo uma adjunta da professora e passaria a receber salário, remuneração. E aí a Marta agora está toda feliz, né? Porque ela vai poder ajudar a mãe com dinheiro. Então, o que sai? Sai Marta mãe e Marta filha a procurar uma casa melhor, ou seja, uma casa independente, não aquela casa coletiva, uma casa que fosse mais iluminada. Acabava-se a humilhação do cortiço, ou seja, ela não ia mais passar pelo portão do cortiço, não ia mais passar vergonha. E aí até que acha um chalé que foi recém-construído ali quase na frente do colégio. O aluguel é basicamente todo o salário, né, o ordenado da Marta, então elas meio que decidem assim esperar um pouquinho. Só que agora vai ter um acontecimento que a gente fica sabendo que vai fazer a Marta acelerar essa mudança aí para o aluguel da casa nova, né? O que aconteceu? Ó? Eu tinha ido à tarde com a professora à escola normal. E aí a Marta levanta a cabeça e vê que tem um rapaz ali. Ela não conhece o rapaz, mas é um cara bonito, elegante, olhando para ela. Só que a Marta não sabe quem é esse rapaz. E claro que muitas alunas notam isso e começam a mexer com a Marta, dando parabéns para ela,
E a Marta não sabe nem o que responder, porque ela não sabe quem é que é o rapaz, né? Aí elas ficam perguntando, vem cá, e aí, tu recebeu alguma carta, alguma coisa dele, né? E aí a Marta tá na rua com a mestra, reparem, tomamos o bonde, olhei para trás, ele e esse rapaz desconhecido entraram também. E aí as duas descem numa esquina, o rapaz desce também, e qual é o medo da Marta? Eu vou passar pelo portão do cortiço, vai queimar o filme, total. O que ela pensa do portão do cortiço, ó? Aberto como uma goela esfamada a todas as misérias e a todos os vícios. Ou seja, se ele me vê entrando no cortiço, terminou. Terminou. E aí então a Marta meio que diminui a caminhada, só que elas param na frente do cortiço. E aí a professora, a dona Anitta, né, se despede, e aí a Marta entra no cortiço cheia de vergonha, sem olhar para trás. Só que ela nota que o rapaz passa. E qual é o problema? Nunca mais o tornei a ver na escola, nem em parte alguma, mas foi ele quem me decidiu alugar definitivamente o pequeno chalé pela vergonha de passar por dentro, passar pelo portão do cortiço, por aquela goela de todas as misérias e de todos os vícios ali, tá? Bom, o que acontece? Ela não quer mais morar no cortiço. Só que a Marta ficou com uma dúvida ainda, né? Esse rapaz estava olhando para ela, a Marta, ou para a professora, para a mestra, né, que era a dona Anitta? E qual é a conclusão que a Marta chega no presente? E tudo me faz crer que era a ela, a minha professora. Bom, aí a gente tem a mudança agora, né? Então Marta e filha se mudam para o chalé, né? Levam a mobília velha. Minha mãe trabalhava sempre. Só que agora é um lugar mais limpo, independente, iluminado, e eu amava. O quê? Amava aquele rapaz elegante, que ela nunca mais viu e não sabe quem é. Passaram dias e meses e eu nunca mais o encontrei. Foi porque me viu entrar para o cortiço, explicava-me eu. Mas reparem que aqui ela já tem essa noção de que sobre o amor, né? Pô, se apaixonou. Então ela tenta justificar, mas também ela cita outra coisa. Eu, além de feia, era inabilidosa. Então ela diz, né, ninguém ia olhar para mim, né? E resta para ela o que eu estudo, sempre estudando, vista como aluna exemplar na escola, né? Já está recebendo ordenado por ser uma adjunta ali. Só que isso acaba incomodando a Marta, por quê? Porque muitas ali colegas, né, têm inveja da Marta, a ponto da Marta receber um apelido que é a Santinha. Tipo aquela santinha que não faz nada, protegida da professora. O que diz a Marta? Assim cheguei à idade de 20 anos, passando o melhor tempo da vida a estudar para ensinar, ou curvada sobre a costura ao lado de minha mãe, que enfraquecia muito e trabalhava sempre. Eu não tinha amigas íntimas nem amores. Ou seja, a vida da Marta é estudar para ensinar, para virar professora, ou ajudando a mãe na costura também, tá? E a mãe ali preocupada, porque, né? Enfim, a Marta às vezes trazia a mestra Dona Anitta para jantar. Só que um dia a mestra, a Dona Anitta, faz um convite para Marta passar a noite com ela, com alguns amigos, vai ter uma festinha. E a mestra, detalhe, é uma pessoa de respeito. A Marta respeita muito ela, né? Então ela acaba aceitando. A mestra empenhara-se na minha carreira, falava aos examinadores ao meu respeito. Então, assim, ó, a Marta também é como filha para Dona Aninha, né, para Dona Anitta, tá? E aí um dia a Marta vai, se arruma bem, né? A mãe leva a Marta e diz para a filha, filha, vem te buscar às 11 da noite. Só que eu vou esperar junto ali com os criados. E a Marta vê que era porque a mãe tá com um vestido simples, né? Só que, ao mesmo tempo, a Marta, a filha, sente, ó, no meio da escada tive vontade de voltar atrás de correr para minha mãe. Só que a Marta agora tá na festa, totalmente deslocada, escanteada ali, porque começa a dançar, só que ela tá sentada. Dirigi-me para o espelho. Que diferença entre mim e as outras meninas? Subitamente lembrei-me de Lucinda e voltei depressa as costas. Como há 12 anos via-me humilhada e feia. Lembrando, 12 anos atrás ela estava lá com a Lucinda no espelho, se sentindo humilhada e feia. E a mesma agora, né? A mesma coisa agora, passados anos, né? E aí a Marta tá sentada na cadeira. Só que aí vem a dona Anitta, a mestra, e diz, Marta, hoje é aniversário do meu marido, tá? O senhor Jerônimo de Andrade. E o que aconteceu? Os colegas acabaram fazendo uma festa surpresa para ele. E aí a mestra vai sentando com a Marta e vai apontando os familiares, quem é quem, né? Só que aí a Marta é chamada para dançar porque faltava um par.
E a Marta toda envergonhada, mas eu não sei dançar. Não, mas não interessa, né? É uma quadrilha e tudo mais. Vem. E a Marta vai lá, dança. Só que ela nota que alguns rapazes estão rindo dela. E aí a Marta vê que nessa brincadeira toda não são 11 horas, já são 2 da manhã. 2 horas e a minha mãe me esperava desde as 11. E aí a Marta vai lá, pede desculpas para a mãe, conta o que aconteceu, enfim, né? E aí no outro dia a Marta foi a primeira a chegar na escola, só que a Marta pede desculpa para a mestra, a dona Anitta. Pai, eu saí ontem da tua festa sem me despedir. Só que qual é o detalhe? A mestra nem tinha notado isso. E isso acaba desapontando um pouco a Marta, né, que se vê como alguém ali sem importância. Decididamente foi só para isto que eu nasci, para não ter importância, né? O que ela diz? Decorreram muitos meses sem a mais leve mudança. E a Marta ainda pensando naquela festa, né? Porque a festa basicamente enterrou o que a gente chama de pouquinho de vaidade que a Marta tinha. A festa enterrou. Porque ela, enfim, ela viu o pessoal rindo dela, né? Ninguém notou ela, a mestra não notou que ela foi embora. Enfim, chegam as férias e a Marta fica mal. Febre, mau humor. Só que aí vem o médico e diz: o médico aconselhou-me que me casasse, que aquilo ali era histerismo. Ou seja, aquele chamado histerismo, aquele descontrole emocional ali. Então, ou a Marta casa ou a Marta viaja. E aí, a Marta, né, não sabendo o que fazer, a mãe se desespera, a mãe vai lá e fala com a mestra. E aí a mestra, a dona Anitta, disse: olha, eu, a mestra, a dona Anitta, vou passar um mês numa casa de campo. E a Marta pode ir junto, tá? E aí a Marta fica feliz, acaba se despedindo da mãe, pegam o trem, chegam a um lugar chamado Palmeiras, aquela natureza maravilhosa, o local é sensacional. Reparem, tínhamos ido só 3 pessoas, além de uma criada. Quem são as 3 pessoas? A Anitta, a mestra, o marido dela, o Jerônimo, e a Marta, mais uma criada, tá? Porque eu quero chamar a atenção do que, pessoal, tá? Porque aquela confusão de nomes onde aparece Anitta e Aninha, vocês cuidem, não são 2 personagens. É uma personagem só. Porque o que aconteceu? Eu tô pegando aqui o folhetim da época. Reparem lá embaixo, tinha assim, ó, tínhamos ido só 3 e uma criada, tá? Tínhamos ido só 3 e uma criada. Depois, na versão livre, ela botou 3 pessoas. Ela acrescentou o substantivo ali. Ok. Reparem, quem são os 3? O chefe de família, que é o senhor Jerônimo, gostava de caçar. A mulher, que é a dona Anitta, gostava de ler. E eu, Marta, de escrever a minha mãe. E reparem, né? Logo de manhã dizia o dono da casa à esposa, dizia Jerônimo a Anitta: olha, Anitta, não esperes por mim, biriri bororó. Muito bem. Vamos nós passear, então? Dizia-me então a mestra, a dona Anitta, para Marta. E ela, segurando ela um livro e eu a minha cestinha de trabalho, punhamos a caminho também. Muito bem. Sentávamos. Aninha começava a ler, porque ela levou um livro, e eu a fazer crochê, porque ela levou as coisinhas na cestinha de trabalho dela, né, de costura. Muito bem, pessoal. Desde aqui nós temos já estabelecido, tá? Anitta e Aninha. Anitta é o nome da professora e Aninha é o apelido dela. Não são 2 personagens, certo? Bom, muito bem. Feito isso, tá? E esse erro, digamos assim, ou que a gente não entende bem que o apelido de Anitta é Aninha, porque a gente pensa mais que é apelido de Ana, né? Isso aí também vai estar no folhetim, certo? Bom, o que vai acontecer aqui? A Marta está maravilhada nesse lugar. Passeia com a mestra, olham a natureza, só que aparece um grupo de rapazes e um deles solta uma palavra, um ó prolongado e admirativo. Era um conhecido da cidade, um parente da minha companheira. Ou seja, um parente da minha companheira, na verdade, é o Luiz, primo da mestra Dona Anitta. E aí a Anitta vai conversar com o primo, a Anitta diz, eu vou ficar um mês aqui. E o Luiz diz, não, eu vou ficar 15 dias, eu vou me formar médico, eu quero abrir uma casa de saúde aqui em Palmeiras. E como é que tá a Marta? Tá olhando pro Luiz. Toda a minha atenção estava presa a esse rapaz. A sua voz era para mim uma música. Reparem que ela está se apaixonando por esse Luiz. E o Luiz promete almoçar com elas. Só que a dona Anitta já alerta a Marta. O meu primo é um cara cheio de aventuras amorosas. Tem esse cavalheirismo exagerado, aquele Dom Juan. Cuidado. E aí, à noite, a Marta tendo um sonho, né? Ela misturava o homem, aquele que olhou para ela 3 anos atrás,
que ela não sabia quem era, né, que passou ali na frente do cortiço, tá misturando com esse Luiz de agora. Só que ela acorda, né, ó, e nesse dia que eu sonhei, digamos, com homens olhando para mim, esqueci a minha fealdade. Então, entendam, a todo momento ela fala que ela é feia. Bom, aí o Luiz sai para passear com a Marta, e a Marta vê que o Luiz está olhando para ela, e a partir daí ela não desgruda mais os olhos do Luiz. Na caminhada, aquela coisa de gentleman, né, enfim, que era comum também, ele dá o braço para ela. E esse Luiz aí, apesar de ser um estudante de medicina, ele diz para Marta, mas aí ele vem com o lado Dom Juan, ele diz, o meu ideal é ter uma vida simples, ou seja, ele sabe galantear. E a Marta toda inocente ficaria idealizando, né, que ela vai ser a esposa dele, a casinha simples onde vão viver. Entreguei-me feliz ao meu amor nascente, cheia de confiança e de ilusões. Então a Marta agora está muito feliz, animada, apaixonada, né, por um amor que não vai rolar. Bom, então a Marta está muito feliz, né, com a presença do Luiz, que sempre aparecia ali na casa de campo. Ele leva flores. Então reparem a mudança dela. Desapareceu minha tosse e a febre. Tornei-me mais gorda e corada, risonha e feliz. Por quê? Porque ela está apaixonada por esse Luiz. E o Luiz lê poemas para Marta. Depois ele dá os originais do poema para ela. E agora eu quero mostrar uma coisa que só tem nos folhetins, tá, pessoal? Não tem na versão de livro. Um madrigal, um poema que o Luiz fez para ela. Mas reparem que ele basicamente chama Marta de quê? De feia. Reparem. És pobre e não és bonita, mas és tão boa e tão santa que toda a minha alma canta quando meu olhar te fita. Reparem, isso aqui não está no livro, mas está nos folhetins. Não sei por que cargas d'água, né? A Júlia Lopes acabou tirando essa parte aqui, tá? Mas enfim, mais uma vez que ela é chamada de não bonita, ou seja, feia. Só uma pausa aqui, pessoal, para tomar um golezinho de água. Bom, e aí a Marta vai nos adiantar que vai ter uma frustração com o Luiz. Hoje, quando qualquer desses papéis, ou seja, dos poemas que ela guardou, me cai nas mãos, sorrio da minha ingenuidade de então. Por quê, né? Porque a Marta nos conta que apareceu ali em Palmeiras uma moça muito bonita, uma americana, que era filha de um paralítico americano. E o Luiz simplesmente passa a conversar com essa americana. Percebi que aquela rapariga singular e romântica produzira em Luiz uma profunda impressão. E a Marta sente isso. E a Marta fica esperando a visita do Luiz, o Luiz não vem. E qual é o detalhe? No dia seguinte a Marta está indo embora. E o que a Marta vê daí? Num banco de jardim, a filha do paralítico, que é essa americana, dialogava amorosamente com o Luiz. E a Marta fica mal, porque a Marta meio que vai para perto, sem ninguém ver ela, né? E ela fica ouvindo as frases que o Luiz está trocando com essa americana, mas em inglês. Tanto que ela ouve o Luiz perguntar para ela, do you love me, né? E ela respondendo, oh, yes, yes. E a Marta ouviu essas frases aqui, tá? E aí ela volta lá para casa de campo, começa a chorar, porque ela sabe que essa americana aí é linda, tá? E era hora já de ir embora, só que aí a dona Anitta percebe que tem algo estranho com a Marta. E aí a Marta pergunta para a Anitta, vem cá, olha só, o que significa do you love me, né, em inglês? E aí a mestra diz, amais-me? Tá, e o que é aquilo? Yes, yes, sim, de todo o coração. E aí a Marta não conta para a mestra, né, que isso foram frases do Luiz da americana. Ela diz, não, eu ouvi de alguns ingleses, enfim, né, mas aqui ela tem a desilusão amorosa, certo? Não aquela 3 anos atrás, com um cara que ela nem sabe e possivelmente não viu mais ela porque ela estava entrando no cortiço, mas agora alguém que conversava com ela, que galanteava ela, que dava poemas para ela, e que veio outra, mas a Anitta já tinha alertado. Ele é um cavalheirismo exagerado, um Dom Juan, enfim, cuidado, né? Bom, e aí então a Marta volta das férias, abraça a mãe, só que a mãe agora começa a falar do Miranda. O Miranda é um antigo freguês da Marta mãe e que está sempre protegendo ali a mãe da Marta, perguntando pela Marta, só que agora ele virou vizinho ali, esse Miranda, tá? Bom, e aí a Marta volta, né?
Fica nervosa, silenciosa, triste, tem ataques e a mãe se preocupando, ó. Os ataques repetiram-se muitas vezes, deixando-me prostrada, enfraquecida. Isso acaba afetando o trabalho da Marta na escola, porque agora ela não é mais pontual, não é assídua, tá tendo descontos no salário. E um dia a Marta, mãe, e a filha dão uma volta pelo bairro ali, né, no subúrbio. E aí a Marta vê uma mulher muito elegante, passando com joias, bem arrumada, e essa mulher vai até algumas casas pobres ali distribuir dinheiro para as crianças. Ela está fazendo caridade. E aí a Marta vê quem era. Era a Clara Silvestre, Clara Silvestre, né, aquela antiga colega dela da escola. Era a Clara Silvestre, antiga companheira do colégio, que tantas vezes repartira comigo o seu lanche. E por que a Clara está ali? Na verdade, segundo a Clara, morreu uma criada dela e deixou para ela uma filha de 9 meses. E aí a Clara deixou essa filha da criada, que morreu, a uma ama e está pagando por isso. Só que a Clara está dizendo, só que a menina está magra, está suja, está mal cuidada. Se não mudarem, eu vou pegar essa menina e levar para casa. Só que de repente surgem alguns rapazes ali que chamam a Clara de Clarinha. Era um grupo de rapazes que lhe mostravam o lugar no carro que iam. Ou seja, a gente fica sabendo que a Clara virou prostituta, tá? E aí a Clara acaba se despedindo ali da Marta, envergonhada, e o que ela pede para Marta? Adeus, Marta, não pense mais em mim, Clara Silvestre. Eu não mereço a tua amizade. Bom, e a Clara nem consegue terminar muito a frase ali de despedida, começa a chorar, né? E aí a Clara vai até o carro com os rapazes. E essa cena deixa a cabeça da Marta confusa, toda cheia de ideias. Porque, ó, talvez eu mesma, sempre pobre, humilde, modesta, feia, invejasse aquele brilhantismo de Clara, aquelas joias. E aí a Marta fica pensando na frase da Clara, né? Porque por que não é para pensar na Clara? Mas a Marta pensa que o melhor é não pensar nela mesma, Marta, porque ela, Marta, é ignorada por todos, mal vestida, feia. Pior, né? A minha nevrose, a minha dor de viver, de ser feia, de ser pobre. Então a Marta, a gente entende, né? A Marta está muito mal com isso. Só que mergulha nos estudos, vai fazer os últimos exames, as últimas provas para se tornar o quê? Professora. E um dia a dona Anitta, ou Aninha, né, enfim, diz que o Luiz, aquele rapaz por quem a Marta se encantou, o Luiz vai se casar. E a Marta pergunta, é com uma americana? E aí a dona Anitta diz, não, não, casa-se com a minha sobrinha, aquela que lhe apresentei no baile, naquela festa Leonor. Bom, e aí a Marta vai para casa, chega muito triste, né? Só que a mãe avisa a filha de que vai ter concurso para professora, ó, concurso das professoras para as escolas públicas. O Miranda, que era cliente já, né, freguês de 10 anos da mãe que está morando agora ali, vizinho, trouxe-me o jornal. Então a gente começa a ver esse processo de aproximação do Miranda ali. Bom, e como é que a Marta tá? Teve uma desilusão amorosa, mas se interessa pelo concurso, quer estudar, apesar de já estar bem preparada, né? Bom, e aí a gente tem, né, a ideia de que o Miranda, o vizinho, foi ver o concurso, levou notícia de que a Marta passou bem, a mãe tá feliz. E o que diz a Marta? Recebi a nomeação de professora no dia do casamento do Luiz. Só que aí a Marta começa a pensar na falsidade do Luiz, né? Que ele era um cara realmente, né, enfim, galanteador e tal. E o que acontece? Minha mãe, alvoroçada e risonha por eu ter passado, né, enfim, no concurso, disse-me que o solicitador Miranda lhe pedira a minha mão. É um homem de 40 e tantos anos, muito sério e bondoso. Bom, então a gente tinha visto já essa aproximação desse personagem, o Miranda, que é mais velho do que a Marta, 40 e tantos anos, né? E que pediu a mão da Marta para a mãe, né? A mão da Marta em casamento. Só que a Marta diz para a mãe, eu nunca falei com Miranda, eu não estou entendendo bem. E o que a mãe diz? É que ele apaixonou-se por ti, filha, na leitura das cartas que tu me escreveste lá de Palmeiras, onde tu passou na casa de campo lá com a tua mestra. E a mãe explica, né, pô, eu já trabalho pro Miranda há 10 anos, conheço bem ele, é um cara sério, né? Só que aí a Marta diz, eu não quero me casar. Mãe, eu alcancei uma posição independente, não precisarei do apoio de ninguém. Só que aí qual é o desejo da mãe? Filha, eu quero te ver casada antes de morrer. O Miranda é um homem sério. Pensa bem nisso, né?
E aí, qual é o julgamento que a Marta faz? Bem cedo neste país, Brasil, neste país ardente, as mulheres ouvem dizer que as amam. E eu, só aos 24 anos, despertava no coração cansado de um velho uma paixão sossegada e mansa. Ou seja, a diferença do Miranda para a Marta é de 20 e tantos anos, né? Bom, e qual é o problema? O pior de tudo é que a Marta vê que esse Miranda se apaixonou por ela quando ele lia as cartas que a Marta mandava para a mãe. Só que qual é o detalhe? A Marta mandava cartas tão bonitas porque ela estava apaixonada pelo Luiz. Era escrita sob o impulso da paixão pelo Luiz, inspiradas nos poemas do Luiz. Cartas escritas sob o influxo do meu amor por Luiz naquele período de ouro da minha vida. Bom, então aí a Marta diz para a mãe então que aceita o que a mãe quiser. Se a mãe quer que ela case com Miranda, então ela vai casar com Miranda. E aí a Marta vai pensar, né? Refleti que o meu casamento seria uma vingança para os ultrajes que a minha imaginação de moça recebera sempre. Bom, aí ela começa a conhecer um pouco mais o Miranda, né? O meu noivo era um homem singular na sua simplicidade. Só que depois que ela aceitou o casamento, é que ela começou a mais olhar o Miranda, né? Enfim, perceber coisas nele, né? E aí a mãe da Marta conta como é que foi a morte do pai da Marta, né? E que a herança que ficou para Marta era uma herança muito pequena. E o que aconteceu? Julgava aquilo um dever de lealdade, não lhe fossem dizer depois que ele tinha desposado a filha de um ladrão. Ou seja, aquela ideia, né, de que, lembrem, né, o pai foi assaltado, roubado, e aí a firma não acreditou que ele foi roubado, diziam que ele era um ladrão, e ele cometeu suicídio. Então aqui qual é a dignidade da mãe da Marta, né? Dá um pequeno dote que seja, mas, por favor, né, não está desposando a filha de um ladrão. Só que o Miranda é um cara muito simples, então ele disse, eu não quero ouvir isso, tá? Homem de estatura mediana, gordo, calvo, alguma coisa de paternal. E lembrando, né, agora a Marta é professora, e o que ela nota no Miranda? O Miranda falava sem preocupações de linguagem, incorrendo mesmo frequentemente em pequenos erros de pronúncia ou de gramática muito vulgares. Só que a Marta não está nem aí para isso, nem se importa com isso aí. Mais uma pausa aqui pequena para água. Só que a Marta conta para a mãe, né? Mãe, o Miranda não é um cara que fala bem, né? Enfim, mas tudo bem. E o que a mãe diz? Filha, nem sempre os maridos mais ilustrados eram os melhores. Quando um homem de espírito superior não encontra na esposa um entendimento claro, deixa de lhe comunicar os seus projetos de futuro. E qual seria o problema disso, né? Segundo a mãe da Marta. Aí a mulher ou fica encolhida em casa ou se revolta. Por isso, o contrário seria melhor, ou seja, a mulher ser mais inteligente do que o marido. Por quê? Quando a mulher é mais inteligente, a mais ilustrada, sendo ao mesmo tempo ponderosa e boa, o marido venera, respeita. Então, o que a mãe está fazendo ali? Tenta fazer a Marta crer que o Miranda vai ser um bom marido, que vai fazer a filha feliz. E aí a Marta, então, aceita, vai se preparando para a mudança, porque, reparem, a minha cadeira de professora era no Engenho Novo. Só que um dia a Marta encontra a Ilhoa, aquela vizinha lá dos tempos do Cortiço. Só que aquela vizinha que vem só tem desgraça para contar. Porque ela vai dizer, a filha mais velha, a Carolina, se casou, mas continua com inchaço nas pernas. E o marido da Carolina tá batendo nela, tá explorando ela no serviço. Eles já tinham 2 filhos e habitavam um cortiço da Gamboa. A outra filha, a Rita, que a Marta levou para a escola, né, ia se casar com um barbeiro, né? O Maneco a gente sabe, né, que morreu cedo por causa do vício do álcool. E o marido da Ilhoa acabou aleijado porque tiveram que cortar as 2 pernas dele, amputar. O meu homem, diz a Ilhoa, foi pisado por uma carroça lá pro matadouro. Bom, o que diz a Marta? Dias depois tomei posse da minha cadeira de professora. Só que quanto ao casamento da Marta, ela está sendo pressionada pela mãe para casar e pelo Miranda. Só que o que faz a Marta? Ela está sempre adiando. Até que um dia ela diz, tá, então eu vou marcar a data certa. Aí passa um mês, vem véspera do casamento, a Marta começa a pegar os escritos antigos dela, as anotações, enfim, e o que ela acha?
alguns poemas do Luiz para ela. E a Marta começa a ficar nervosa, começa a se comover, e a mãe nota que a filha está diferente, pergunta: filha, de quem são esses versos aí, né? Ah, é de um primo da professora. E aí o que faz a Marta? Quer enterrar essas lembranças, já que agora ela vai se casar com Miranda. Então o que ela faz com os poemas? Queima todos eles. E foi assim passada a minha última noite de solteira. Bom, então a gente vai para o último capítulo agora. Ó, o que ela vai dizer? Casei-me com Miranda, né? Uma bela tarde de verão. E aí a dona Anitta, a mestra, né, deseja felicidades, a sua pupila, digamos assim. O Miranda realmente se mostra um bom marido. E a Marta sempre falando da mãe, a sua grande amiga, como diz o texto, né, que fez tudo pela filha, a gente sabe. E agora que a Marta é professora, tem uma vida estável, ela quer dar um fim de vida digno para a mãe, tá? Reparem, a mãe, vendo-me amparada, a partir de agora casada e com emprego, deixou-se descansar da grande luta que tantos anos travara com a morte. E aí, no 8º dia do casamento, né, da Marta e do Miranda, a mãe da Marta adoece. E o médico não entendia como a mãe da Marta ainda estava viva, né? O que o médico diz? Aquele coração está completamente arruinado há longos anos. E a partir daí, né, a Marta basicamente não sai mais do lado da mãe, fica vendo a mãe também se despedindo, né, porque as crises começam muito mais fortes agora, as pernas começam a inchar, a Marta mãe não consegue caminhar, até que um dia a mãe da Marta, né, contempla a Marta de uma forma muito demorada, dá um beijo na filha e a gente entende, é como se estivesse já se despedindo, né, e pede para a filha, deixa eu ficar sozinha agora. E aí a Marta sai, a filha, né, e o que acontece? A mãe morre. Diz a Marta, eu saí, ela expirou. E aí quando a Marta volta para ver a mãe, encontra a mãe morta. E aí a Marta se desespera, né? O Miranda tenta acalmar a Marta tem ataque, se morde toda, né? Mas enfim, como é que finaliza a obra? As Ave Marias, tipo 6 da manhã, né? Levantei-me, diz a Marta, e fui postar meu lado da minha adorada morta. Não me arredei dali de joelhos entre o leito e a janela aberta por onde entrava a viração perfumada da noite semeada de estrelas. Desculpa, né? Aqui deve ser meia-noite, né? As Ave Maria são 3 horários, né? Enfim, deve ser meia-noite, tá? Mas assim termina o livro, né? Com a morte da mãe da Marta. E essas memórias, né? É um livro interessante, legal, mas a gente tem aqui essa questão da ascensão pelo estudo, é muito legal. Essa questão do Cortiço também, obra anterior ao Cortiço, por exemplo, da Luiz Azevedo. Enfim, algumas coisas legais aqui, certo? Pessoal, gostou? Deixa um comentário aí, se inscreve no canal, dá essa força aí para Leituras Obrigatórias, certo? Grande abraço a todos.